Olá, esse é mais um podcast Bodybuilding Fitness de A a Z. Hoje, nosso convidado especial é Daniel Montalvão. Daniel é o atual campeão Mister Universe 2023. Também foi vice-campeão mundial 2016, campeão brasileiro 2014, campeão sul-americano 2012, campeão paulista em 2012, entre outras premiações aí que ele teve ao longo da carreira. Daniel Montalvão também é o idealizador, né, do grande campeonato, né, já famoso no nosso país, no Brasil, Montalvão Classic, que está esse ano na sua 6ª edição, que com certeza será mais sucesso. Tudo bem, Montalvão? Como é que está? Tudo ótimo, Zé. Prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que a gente ama, né? Com certeza o pessoal que está interagindo aqui também ama esse esporte. Então, é um prazer muito grande essa abertura, né? De poder falar sobre a atividade do esporte, falar um pouco sobre a história. Aquilo que a gente gosta, a gente tem que compartilhar com todo carinho, né? Então, muito prazer estar aqui. Agradeço. É nosso. Poxa, Montalvão, eu quero conversar depois sobre essa história do Montalvão Classic, que é a 6ª edição, que está sendo uma repercussão nacional, grande sucesso. Mas partindo do princípio ali, Montalvão, como sempre o pessoal quer conhecer mais seus atletas, seus ídolos, como é que foi o início dessa trajetória? Para quem não conhece ainda, ou para quem conhece, mas tem uma curiosidade maior de conhecer a sua história, né? Quando é que começou a paixão pelo esporte, pela musculação, e quando veio todo esse processo, tipo, poxa, vou virar um competidor? Porque você é um nome muito forte no meio de competição, né? E no meio do bodybuilding. Então, na verdade, né, eu comecei muito cedo, né? Eu acho que como a maioria, né, quando começa a treinar musculação, principalmente quando é jovem, né, eles não vai não pela saúde, pela estética. Sim, Hoje em sim. dia, né, muitos sabem disso, isso é muito bom, né? E a saúde também, musculação, né? Só que quando eu comecei, não. Eu era um menino muito magro, muito raquítico, né? Quase todos nós. Genética, biotipo ectomorfo, né? Aquele que Uhum. não vai nem a pau, com nada, né? Com idade. Então, enfim. Aí comecei a assistir, né, filmes do Van Damme na época, né, que eu tô cinquentão, né, então não tinha ainda muita... As referências era essa, Van Damme, Stallone. Aí depois que eu vi o primeiro filme que eu assisti do Arnold, né, o Conan, falei, puta merda, eu quero ficar igual esse cara, meu. Então, a minha paixão começou aí, né, aos 13 anos de idade. Eu nasci, né, na verdade, numa fazenda, né, na qual não tinha nem energia e nem água encanada, para você ter uma Olha, ideia, né? Aos 12 anos mudei para a cidade, aqui de São José do Rio Preto, né, que é onde eu moro até hoje. Aí é onde começou a paixão, né, pelo fisiculturismo. Meu primeiro campeonato foi em 1991, era aqueles campeonatos regionais ainda, né, que não tinha as federações igual tem hoje, né? A arbitragem era assim, ex-atletas, né, ou atletas assim, que já tinham uma certa experiência, que eram os árbitros, né? Então era mais ou menos assim. E daí, o primeiro campeonato que eu fui, na categoria leve, na época, era separado por peso, né? sim. Bantam, você lembra disso aí? Sim. E esse primeiro campeonato eu fui terceiro colocado, né? Nesse primeiro campeonato. Na verdade, eu nunca tinha usado nada de recurso hormonal ainda na época, né? E fui com uma definição boa, porque era bem magro, então com uma definição boa, aí eu entendi, falei, caramba, eu não sou tão grande, ganhei de uns caras maiores que eu, né? Ali eu já comecei a entender um pouco o que era bodybuilder. Aí fui Claro. pesquisar mais, ver referências como Lina Brada, Frank Zane, né? Que eram pequenos, Nossa, né? cara. E ganhava do Lou Ferrigno, né? Na Frank época, era Zane é daquele perfeito, tamanho, né? assim. Aí é onde eu desencanei um pouco em relação a tamanho, respeitando o linear genético, né? E sempre trabalhei muito nessa questão de qualidade, né? Eu sou muito focado quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou até o fim. Aí daí deslanchou. Aí comecei a estudar depois, né? Tive uma academia por, na verdade, 12 anos. Uma academia, fiz muitos cursos na época, na área. Depois fui trabalhar com suplemento, que em Rio Preto não tinha muitas lojas, né? E foi um bom para mim também. Fiquei por, se não me engano, 12 anos. E trabalhei já paralelo com a loja de eu prestava consultoria, né? Que é o trabalho de coach que eu faço.
E isso foi aumentando mais, né, com os títulos. Depois eu voltei a competir em 2011. Na verdade, eu competi o primeiro campeonato, como eu disse aqui, né, em 91. Aí depois fui em 92, até Mas deixa eu te 95. perguntar ali, mas quando é que você começou a praticar musculação? Se você começou a competir em Oi? 90, você começou a competir em 91, mas você começou a praticar musculação em que ano? Comecei a praticar musculação em 1986. Fazem 37 anos. Nunca parei. Então, e aí foi, me apaixonei mesmo. Hoje eu peguei um Uber para vir para cá, né? E o cara falando de futebol, né? Ele gosta de futebol, que parou de jogar, que estava começando a treinar musculação. Eu falei para ele, poxa, eu não nem gosto de futebol mais. Falei para ele, né? Eu comecei a treinar musculação tão cedo que eu peguei uma paixão tão grande por musculação que eu não gosto mais de futebol. Falo que isso aqui é muito forte, né? Porque nós, né, somos o construtor da nossa própria obra, né? Então é muito magnífico falar sobre isso. Então, aí voltando aqui na minha história, né, dessa 91, competi em vários campeonatos regionais, fui 6 vezes campeão, né, dessas categorias, né, de regionais, sem federação ainda. Aí depois parti para, em 2011, voltei a competir novamente, eu fiquei 10 anos sem competir. 10 anos. Aí voltei em 2011, cá por federações, do Campeonato Paulista de estreante, pela NABA na época, né? Que na verdade era a FEPAM, a Sim, Federação Paulista, né? eu me lembro. Do Eugênio. Aí dali eu deslanchei. Dali eu fui já campeão no Paulistão, é os títulos que você mencionou aí, né? E 2014 foi uma condição física assim das melhores que eu tive até hoje, né? Que foi onde eu consegui assim, um condicionamento físico, uma densidade muscular muito boa. Fui na Irlanda do Norte, né? Que fiquei terceiro colocado no mundial na Master, né? Master 1. Aí em 2015 não competi, em 2016 o mundial foi no Brasil, em Natal, você lembra? Na verdade, teve 2 brasileiros, né? Aqui, aliás, mundial no Brasil. Um foi em 2011, foi na IMB, né, que a maioria dos atletas hoje aí consagrados era tudo da NABA. Aí esse outro de 2016, que foi em Natal, eu competi também, fui campeão. Fui o atleta brasileiro melhor colocado, né? Eu perdi para o australiano. Aí nesse campeonato competi com o Celcinho, que hoje é um dos árbitros da NTC. Competi com o Sardinha, competi com... Eu não lembro o nome, de um rapaz aí do Sul. Lembro o nome dele, ele competiu na mesma. Acho que tinham 5 brasileiros, mais ou menos. Eu fui segundo colocado. Aí eu dei uma parada, né? Uma parada de competir, um período aí de 2016, até agora, recentemente, agora que eu voltei. Eu E tô com nesse tudo. meio. Depois a gente fala sobre o evento, né? Mas Claro. a minha história foi essa, né? Eu comecei bem cedinho, ao todo foram mais de 70 campeonatos que eu fui até hoje. Tem troféu que nem tem mais. Na época, os troféus eram muito, assim, sabe? Você não sabia identificar o que era. Tipo um troféu de cara de truco.